Hoje é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Estima-se que no Brasil 20 milhões de pessoas têm a doença. Em Ribeirão Preto são mais de 70 mil. Apesar dos avanços nos medicamentos e a garantia do atendimento pelo SUS, nem todo paciente ainda tem acesso ao tratamento. Quem vive com a doença sabe dos perigos que ela pode provocar. As canetas de insulina são companhias inseparáveis do Tiago. Uma de ação rápida ele aplica depois das refeições e a outra para manter a glicemia controlada ao longo do dia. Tiago tem diabetes do tipo 1. O sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina. A doença foi descoberta quando ele ainda era criança. Os primeiros sinais, em questão de uma semana mais ou menos, eu acabei perdendo 28 quilos, né? Perdi o peso muito rápido. Quando eu ia no banheiro para urinar, a minha urina juntava muita formiga em volta, sabe? Dentro do vaso. E aí a gente acabou percebendo isso, né? Eu passei muito mal também. Em um certo dia que minha mãe me acordou para ir para a escola, eu acabei passando muito mal e nós fomos para o hospital para saber o que estava acontecendo. A diabetes estava sob controle, até que voltou a provocar complicações. Uma delas foi a perda da visão. Acabei perdendo 97% da visão, né? Eu perdi o olho direito por completo e o olho esquerdo eu tenho 3% no canto do olho, onde a retina minha ela acaba encostando na córnea, eu consigo perceber algumas coisas. Casos como o do Tiago não são tão raros. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 10% da população brasileira tenha diabetes. Isso representa mais de 20 milhões de pessoas. E o diagnóstico nem sempre é tão fácil. Por isso, 1 em cada 3 pacientes com diabetes não sabe que tem a doença. Tânia é endocrinologista e trata pacientes com diabetes. A médica diz que, normalmente, quando os sintomas aparecem, a doença já está instalada. Às vezes demora muito tempo para os sintomas aparecerem, a diabetes já está um pouco avançada. Então é por isso que a glicemia ela é um exame de rotina que a gente deve fazer, principalmente se tem fatores de riscos. E aí o sobrepeso entra como fator de risco, a obesidade, o sedentarismo já entram como fator de risco. Ou se o paciente não tem nada disso, mas tem mais de 35 anos, já tem que fazer o exame de rotina. Além da diabetes tipo 1, tem a tipo 2, mais comum em pessoas acima dos 40 anos de idade. Nesse caso, apesar de produzir, o corpo desenvolve resistência à ação da insulina. Em Ribeirão Preto, estima-se que são mais de 70 mil pessoas com diabetes. O endocrinologista do Hospital das Clínicas e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes diz que, apesar do tratamento da doença ser garantido pelo SUS, ainda existem restrições. Nós somos o único centro numa região de mais de 350 quilômetros de diâmetro que atende crianças e adolescentes com diabetes pelo Sistema Único de Saúde. Existe uma dificuldade também de acesso em termos de tratamento com relação aos insumos na rede pública e na rede privada. Então, hoje, não são todas as insulinas que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo com os avanços em medicações, é indispensável incluir na rotina atividade física e alimentação saudável. Tem que ter um controle alimentar como qualquer pessoa, né? E ter atividade física tem que fazer parte também, mas dá para ter uma vida normal e sem complicações, cuidando direitinho. Tiago mudou os hábitos e agora convive melhor com a doença. Hoje eu tenho uma alimentação mais balanceada, eu me alimento muito com fibras, né, bastante saladas. Eu adquiri, né, para a minha vida comer o arroz integral em vez do branco, né, que ele é um pouco mais com fibras também. Então eu tento ao máximo consumir menos carboidratos, né, que é o que vira o açúcar dentro do seu sangue, e mais proteínas, no caso, que ele tem um teor bem mais baixo de carboidratos. A Sociedade Brasileira de Diabetes aposta em campanhas para estimular o diagnóstico precoce, principalmente da diabetes do tipo 1 em crianças e adolescentes. O diabetes é marcado pelo aumento da quantidade de xixi, pelo aumento da sede, por alteração no apetite. Nas crianças menores perde o apetite, nas crianças maiores aumenta o apetite
e pela perda de peso. Só que, principalmente nas crianças pequenas, o que é mais fácil de perceber é fazer xixi na cama. Então, a população precisa ficar atenta e procurar serviço médico para confirmar o diagnóstico de diabetes com um exame de sangue antes que as crianças entrem em cetoacidose. Importante alerta.